Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Temos em mãos o material direto do Supremo Tribunal Federal, o informativo 1141, que traz uma decisão, bastante significativa. O tema é delicado. A possibilidade de militares estaduais afastados por faltas graves serem proibidos permanentemente de prestar novos concursos públicos. A nossa fonte principal é o resumo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2893, né? Ela foi julgada agora em junho de 2024. Essa ação questionou uma lei específica lá de Pernambuco, e o objetivo aqui é destrinchar o que o STF decidiu, os fundamentos por trás dessa decisão e, claro, quais são as repercussões práticas disso tudo. Correto. Vamos investigar os argumentos que o tribunal usou e o alcance dessa decisão. É um tema que mexe com princípios constitucionais basilares e com a própria lógica do direito administrativo sancionador no Brasil, sabe? Especialmente quando aplicado ao universo militar que, enfim, tem suas peculiaridades. Certo, vamos começar a desembrulhar isso então. O que exatamente essa lei pernambucana, que foi para lá no STF, determinava? Qual era o problema central ali? Olha, a lei em questão é a Complementar Estadual número 49, de 2003, mais especificamente o artigo 28. Esse artigo dizia que o militar do Estado, sabe, policial militar ou bombeiro militar que fosse, excluído ou licenciado à benda disciplina por ter cometido uma falta grave, ele ficava impedido de participar de qualquer concurso público, para cargos, empregos ou funções na administração pública de Pernambuco, seja na direta ou indireta. O ponto nevrálgico, o que gerou toda a discussão, é que a lei não estabelecia um prazo para essa proibição. A ausência de prazo, é isso mesmo. Então, na prática, significava um impedimento vitalício para a pessoa voltar ao serviço público estadual. Suponho que foi essa a característica que acendeu o alerta de inconstitucionalidade, né? É esse o ponto crucial. A ação direta de inconstitucionalidade argumentou justamente isso, que essa proibição sem um limite de tempo definido acabava se configurando como uma sanção de caráter perpétuo. E aí, temos um choque direto com um princípio fundamental da nossa Constituição Federal. Imagino que a gente esteja falando daquela garantia fundamental que proíbe penas perpétuas, prevista lá no artigo 5º da Constituição, correto? Mas essa proibição se aplica também às sanções administrativas, fora do âmbito criminal? Exato. A referência ao artigo 5º, inciso 47, a linha B, que veda expressamente as penas de caráter perpétuo no Brasil. E aqui vem um ponto muito interessante, que representa, eu diria, a grande sacada desta decisão. O STF reforçou um entendimento que já vinha sendo construído, sabe? Como no julgamento da ADI 2975. Esse entendimento é que princípios e garantias fundamentais do direito penal, como essa vedação à perpetuidade, devem sim ser aplicados também no âmbito do direito administrativo sancionador. Claro, com as devidas adaptações, né? Então, peraí, o que isso significa na prática? Que a ideia de que ninguém pode ser punido para sempre não vale só para condenações criminais. Vale também para punições aplicadas pela própria administração pública, a seus agentes ou a particulares. Perfeitamente. A lógica é que o poder de punir do Estado, mesmo quando exercido na esfera administrativa, pensa numa multa, na suspensão de um servidor, ou, como nesse caso, na proibição de retorno ao serviço público. Esse poder não é absoluto, entende? Ele também está limitado pelas garantias constitucionais. Uma sanção administrativa não pode se tornar uma espécie de, pena de morte cívica ou uma condenação sem fim. Isso seria desproporcional e, claro, violaria a dignidade da pessoa. Compreendo a linha de raciocínio. Faz sentido. E diante desse confronto entre a lei pernambucana e a Constituição, qual foi o veredito final do plenário do STF? A decisão foi unânime. O plenário julgou a ação direta de inconstitucionalidade procedente, declarou que o artigo 28 da Lei Complementar 49 de Pernambuco é inconstitucional. E o fundamento foi justamente
esse. Reconhecer que a falta de um prazo determinado para proibição de concursar novamente conferia a essa sanção um caráter pérpetuo, o que é incompatível com a Constituição Federal. Ok, a inconstitucionalidade foi declarada, decisão clara nesse aspecto, mas sempre surge uma preocupação nesses casos, né? Como evitar que militares que cometeram faltas realmente graves e por isso foram afastados possam simplesmente prestar um novo concurso e voltar, sei lá, rapidamente para a administração pública? Imagino que essa preocupação preocupe a sociedade, os gestores. Como o STF abordou essa questão para não criar um vácuo legal perigoso aí? Olha, essa preocupação foi, de fato, levantada e considerada pelo tribunal. Havia o risco concreto de que, ao simplesmente derrubar a norma, que impediu o retorno por tempo indeterminado, se abrisse uma porta para que esses ex-militares pudessem se candidatar a novos cargos públicos quase que imediatamente após o afastamento, né? E isso poderia ser visto como uma resposta insuficiente à gravidade da falta cometida e, claro, prejudicial ao interesse público. Certo. E qual foi a saída encontrada para evitar essa situação indesejada? O tribunal simplesmente deixou sem regra nenhuma ou propôs alguma coisa no lugar? Então, o STF optou por uma solução intermediária. É uma técnica decisória para evitar o que se chama de vácuo normativo, sabe? Para garantir que houvesse um período mínimo de afastamento, de inelegibilidade para novos concursos, o tribunal estabeleceu uma regra provisória. Determinou que, enquanto o legislador de Pernambuco não criar uma nova lei definindo um prazo específico para essa proibição, e o STF já adiantou que esse futuro prazo não poderá ser inferior a 5 anos, será aplicado por analogia o prazo de 5 anos. Um prazo de 5 anos. Baseado em quê? De onde o STF tirou esse número? Foi meio aleatório? Não foi aleatório. Esse prazo de 5 anos foi buscado no artigo 137 da Lei 8.112, de 1990. Essa é uma lei federal bem conhecida, o Estatuto dos Servidores Públicos e Civis da União. O artigo 137 trata das penalidades de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade e prevê, em alguns casos específicos de infrações graves, tipo improbidade administrativa, crime contra a administração pública, um prazo de incompatibilidade de 5 anos para nova investidura em cargo público federal. Então, o STF usou essa norma federal como parâmetro por analogia para preencher temporariamente a lacuna deixada pela declaração de inconstitucionalidade da lei estadual. Certo, entendi. Então, para não ficar um buraco na legislação pernambucana, depois de derrubar a regra antiga, o STF meio que importou temporariamente uma regra de uma lei federal parecida, fixando essa quarentena mínima de 5 anos para os ex-militares afastados por falta grave poderem prestar novos concursos lá no estado. E, ao mesmo tempo, passou a bola para o Legislativo de Pernambuco resolver isso de forma definitiva. É isso. Exatamente. Essa foi a dinâmica. O STF comunicou oficialmente a decisão à Assembleia Legislativa de Pernambuco e ao governador do estado, para que eles, dentro das suas competências, deliberem sobre a criação de um novo prazo. O Supremo já deu a diretriz, né? O prazo a ser criado não pode ser menor que 5 anos. Mas o legislador estadual tem a liberdade para fixar um prazo maior. Sim, 6, 8, 10 anos, por exemplo. Desde que, claro, não seja eterno e respeite esse piso mínimo. Constitucionalidade, onde o judiciário não apenas aponta o erro, mas também oferece uma solução transitória e, conclama o legislativo a atuar. Tem um nome para essa técnica? Tem, sim. O nome técnico é um pouquinho complexo. Declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade com efeitos aditivos temporários. Nossa, complicado mesmo. Mas simplificando, é como se o STF dissesse: olha, legislador, essa sua regra aqui viola a Constituição. Por isso não vale mais. Ponto. No entanto, para evitar um problema imediato maior, que seria o retorno rápido de quem cometeu falta grave, vamos adicionar temporariamente esta outra regra aqui, os 5 anos da lei federal, no lugar.
Agora, a responsabilidade é sua de criar uma nova regra definitiva, que seja válida e respeite os limites constitucionais, incluindo o prazo mínimo que a gente estabeleceu. Assim, garante-se a supremacia da Constituição, mas sem gerar instabilidade ou um resultado indesejado na administração pública. É uma forma de equilibrar as coisas. Fica bem claro o mecanismo. Agora, mudando um pouco, embora essa decisão trate especificamente de uma lei de Pernambuco, o informativo do STF faz questão de contextualizar a situação dos militares de forma mais ampla, né? Qual o ponto ali? Sim, o informativo inclui uma observação relevante nesse sentido. Ele lembra que a carreira militar, por sua natureza, já submete seus integrantes a um conjunto significativo de normas restritivas. Essas restrições vêm tanto da própria Constituição Federal, que estabelece regras diferenciadas para os militares, visando preservar pilares como hierarquia e disciplina, quanto de regulamentos disciplinares específicos. Tipo regulamentos como o RDE, o Regulamento Disciplinar do Exército, que é bastante conhecido por ser rigoroso. Justamente. O informativo cita o RDE como exemplo e recorda que o próprio STF já teve a oportunidade de reconhecer, em outros julgamentos, que esse tipo de regulamento disciplinar militar tem status de lei ordinária, ou seja, possui força de lei. O objetivo dessa contextualização é mostrar que a decisão de proibir uma sanção administrativa perpétua para militares em Pernambuco não significa um afrouxamento geral do regime disciplinar militar, entende? Pelo contrário, ela se insere num contexto onde já existe um controle disciplinar bastante estrito e muitas regras específicas. O ponto é, mesmo esse regime especial e rigoroso não está acima das garantias constitucionais fundamentais. Entendi a nuance. É como se o STF estivesse dizendo, olha, a gente reconhece a necessidade de regras disciplinares firmes para os militares, dada a importância e a especificidade da função. No entanto, nem mesmo essas regras podem ultrapassar limites constitucionais básicos, como a proibição de punições que durem para sempre. É por aí. Perfeito a leitura. A decisão reforça um princípio democrático essencial. Não existem zonas de exceção ao controle constitucional no Brasil. Mesmo regimes jurídicos especiais, como o castrense, devem obediência aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. A hierarquia e a disciplina são valores importantes, claro, para as instituições militares, mas não podem servir de escudo para justificar sanções administrativas de caráter perpétuo. Então, se a gente fosse resumir o impacto principal dessa decisão do STF, qual seria? O que fica de mais importante? Olha, eu diria que o impacto central é a reafirmação clara, inequívoca, de que no Brasil nenhuma sanção administrativa pode ter caráter perpétuo. Ponto. O STF aplicou uma garantia fundamental que a gente historicamente associa mais ao direito penal, ao campo do direito administrativo sancionador, estendendo sua proteção. E isso vale para todos os âmbitos da administração pública, incluindo o militar, como vimos. E o que isso representa em termos de equilíbrio de interesses, porque sempre tem essa tensão, né? Exato. A decisão busca um ponto de equilíbrio delicado. Por um lado, ela reconhece a legitimidade e a necessidade de o Estado punir as faltas graves cometidas por seus agentes. Isso protege a própria administração e o interesse público. Impedir o retorno imediato de quem praticou desvios sérios é parte disso. É inegável. Por outro lado, ela salvaguarda um direito fundamental do indivíduo, o direito a não ser submetido a uma sanção sem fim. O direito a ter, em algum momento, a possibilidade de se reabilitar e seguir com a vida, mesmo que fora daquela esfera específica do serviço público de onde foi afastado. Ao fixar um limite temporal, mesmo que provisório no caso concreto, e chamar o legislador à responsabilidade, o STF tenta harmonizar esses dois polos, a necessidade de punição e a garantia contra a perpetuidade. Olhando para além do caso específico dos militares de Pernambuco, o que essa decisão sinaliza sobre o poder de punir do Estado de forma geral? Tem um recado maior aí. Tem, sim. Se a gente conectar essa decisão ao panorama mais amplo do direito administrativo e constitucional brasileiro, ela consolida uma tendência importante, sabe? A tendência de submeter o poder sancionador da administração aos mesmos princípios e garantias fundamentais que limitam o poder de punir
do Estado na esfera criminal. Isso significa que a administração, ao aplicar sanções, seja a um servidor, a uma empresa concessionária, a um cidadão, deve observar não apenas a legalidade estrita, mas também a proporcionalidade, a razoabilidade, o direito à defesa, ao contraditório e, como vimos aqui de forma muito clara, a vedação às sanções perpétuas. Isso é fundamental para controlar o poder estatal e evitar arbitrariedades, garantindo justiça mesmo fora dos tribunais criminais. A mensagem é: o Estado, mesmo quando age para punir, está vinculado e limitado pela Constituição. Isso nos leva a pensar sobre os limites desse poder, né? Especialmente em áreas onde a disciplina é um valor muito forte, como nas forças de segurança. Sem dúvida. E a decisão deixa uma questão em aberto, que agora foi transferida para o debate legislativo em Pernambuco e, potencialmente, em outros estados que talvez tenham regras similares. A pergunta que fica é: qual é o prazo justo e proporcional para impedir que alguém que cometeu uma falta grave retorne ao serviço público? Pois é. Os 5 anos que o STF fixou provisoriamente seriam um parâmetro adequado? Ou talvez devesse variar mais conforme a gravidade da falta? Como definir isso? Essa é a grande questão para reflexão. Definir esse prazo não é nada simples. Envolve ponderar múltiplos fatores, né? A gravidade objetiva da conduta que levou ao afastamento, o impacto dessa conduta na instituição e na confiança pública, a necessidade de proteger o erário, a eficiência administrativa, o caráter pedagógico e preventivo da sanção. É muita coisa. Mas, por outro lado, também é preciso considerar o direito do indivíduo à ressocialização, a possibilidade de reabilitação, o direito fundamental de buscar trabalho e reconstruir a vida profissional. Onde exatamente se encontra o ponto de equilíbrio? Para que a sanção seja eficaz, protetiva do interesse público, mas sem se converter numa proibição desproporcional ou numa espécie de banimento disfarçado. A definição desse limite temporal, bom, esse é o desafio que permanece agora na mão do legislador.